Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciamos nosso encontro nesta noite, vos agradecendo, Pai, vos louvando pela misericórdia, nos conceder a vida. Agradecendo a Mestre Jesus, que sim, com sua presença, sempre nos auxilia na caminhada. E agora, juntos, podemos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, nesta noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, a Judélia Lima, a Lene Souza, Barros Maurício, a Bárbara Santana Neri, todos vocês, Sandra Oliveira Vita, né? Também conosco aqui, agradecemos a todos, sejam todos muito bem-vindos. E iniciamos assim, né? Maria Helena Lima também, Fábio Fidelis, esse nosso encontro agora no meio de semana da quarta-feira. Perdão, e um gole d'água para a garganta, né? E assim, eu e Célia aqui, agradecendo a presença de vocês, mais uma vez a participação. Vamos aqui esperar que tudo esteja bem com vocês, não é? Boa noite para Alessandra Branco também, esperando sempre que esteja aí a paz na família, tranquilidade no trabalho, tudo esteja correndo muito bem, o que é essencial para todos nós, né? Então, com este sentimento, vamos iniciando esse nosso encontro de hoje, 1324, olha que beleza. E eu, dentro do capítulo, né, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, não vades aos gentios, é o texto de São Mateus que nós temos hoje para ver já. E claro, na sequência também nós temos Joana de Ângeles falando sobre amor-terapia, olha que beleza. Então vamos ver, né, o que Joana daqui a pouco vem aqui para nos falar sobre esse tema, sobre o amor-terapia. É uma terapia que se é uma figura muito boa e necessária para nós. Mas por enquanto, meus amigos, vamos ver o que fala o Evangelho por não vades aos gentios, que é então o texto de São Mateus no capítulo 10. E diz aqui para todos nós o seguinte: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as instruções seguintes: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares para onde fores, pregai, dizendo que o reino de Deus está próximo. E é o texto então de São Mateus, não é? E agora o Evangelho nos fala: Jesus prova em muitas circunstâncias que suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas que abarcam toda a humanidade. Se, pois, disse aos seus apóstolos para não ir aos pagãos, não foi por desdenhar sua conversão, o que teria sido pouco caridoso, mas porque os judeus que criam na unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas para receber a sua palavra. Entre os pagãos, a própria base faltando, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda bastante esclarecidos para uma tão pesada tarefa. Por isso lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, quer dizer, ide semear num terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, no centro mesmo do paganismo, os apóstolos iriam plantar a cruz. Essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os escarnecedores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. O exemplo destes procuram primeiro os prosélitos entre as pessoas de boa vontade, daqueles que desejam a luz e que se encontram em um germe fecundo, e o número deles é grande.
sem perder tempo com aqueles que se recusam ver e ouvir, e se obstinam tanto mais pelo orgulho quanto se parece ligar mais valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que é um único que se compraz na obscuridade, porque é aumentar o número dos que sustentam a causa em maior proporção. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, mas uma boa política. E sua vez virá quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa repetida sem cessar ao seu redor. Então, crerão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob pressão de um indivíduo. Depois ocorre com as ideias o mesmo que com as sementes. Elas não podem germinar antes da época, somente em terreno preparado. Por isso é melhor esperar o tempo propício e cultivar primeiro os que germinam, para evitar que abortem as outras em apressando muito. Ao tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais da época, tudo estava circunscrito e localizado à casa de Israel, e era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circundantes. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. A luz nova não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem mais barreiras. Tem o seu foco por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou ao paganismo. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Pois é, está aqui o Evangelho já falando sobre o poder da ideia. E mais do que nunca nós estamos atravessando esses tempos onde nós conhecemos todo o poder das ideias, não é? Então, meus amigos, vamos dando aqui nossa boa noite também. Olha aí para o Carlos Eduardo Aragão, seja bem-vindo. O Rodinilson Massa também, seja bem-vindo. Muito bom ter aqui conosco. Também a Alzira Crepaldi, que está aí já também, já deixando boa noite. Pode deixar boa noite aí, né? Tão bom essa comunicação. Mas, meus amigos, a gente ouviu aqui pelo Evangelho aquela frase, né, de Cristo dizendo para os apóstolos, ao saírem, digamos, pelo mundo, para levar a palavra, para não irem aos gentios, não irem aos samaritanos. Primeiro, porque o samaritano era um povo dissidente de Israel, dos judeus. Eram judeus também, né? Mas eles optaram por uma linha onde eles não aceitavam os demais livros que foram colocados dentro da religião judaica, né? E ficavam apenas com as leis de Moisés. Também não iam de jeito nenhum lá para Jerusalém, aquela obrigação de ir para Jerusalém, não iam, até fizeram um templo para eles. Então, para os judeus, eles eram considerados ali hereges, porque não seguiam a religião judaica na sua integridade. E por outro lado, tinha os gentios, que eram aqueles povos pagãos, né? Que podiam ter ouvido até falar do Deus único, como os hebreus ali, eles cultivavam até hoje, né? Mas não se tocavam, então eles não tinham a mínima noção do que era um Deus único, vamos assim colocar. E tinham todos os deuses para tudo quanto era coisa, exemplo da Grécia, exemplo de Roma, que tinha Deus do solo, tinha Deus do vinho, tinha Deus da guerra, tinha Deus para isso, para aquilo lá. E a grande maioria dos chamados povos pagãos que graçavam pela Europa e pelo mundo, né? E considerados pagãos à luz da doutrina, né, daquilo que Cristo disse. Então, o que ele disse? Primeiro, vá entre aqueles que, vamos dizer, estão desgarrados, são judeus, mas não levam lá muito ao pé da letra, muito a sério, né, a religião ou mesmo a palavra. Então foi isso que deixou bem claro. Por quê? Porque tudo viria com o seu determinado tempo. E mesmo os apóstolos, depois, com o decorrer do tempo, eles saíram. Tantos e quantos foram até Roma, né? Foram até martirizados,
levaram também a doutrina, né, de Jesus, a palavra de Jesus à época, lá para Roma, e aí foi então se disseminando. É esse chamado poder da ideia, que aqui cita exatamente. A pior coisa que se pode fazer nessa questão religiosa, que é uma questão, vamos dizer, até delicada, porque envolve você se sentir bem, você acreditar naquilo que aquele que te ensina, aquele que te fala, diz, né? E você se contentar e se sentir bem. Então não adianta ficar forçando. Ah, vamos comigo, vamos, não, vamos, isso vai ser bom, vamos, eu não quero, vamos. Quer dizer, só vai criar mais barreiras ainda, né? E isso é aquele chamado tipo proselitismo, né? Especialmente aqueles que são novos nas diferentes religiões, que se deslumbram, acham maravilhoso, com toda a razão, lá quem é budista, quem é muçulmano, quem é hinduísta, ou que o próprio cristão, então querem que todos ali, né, participem da sua alegria, desse banquete religioso, mas nem todos estão dispostos. Isso vai criar problema e afastamento de pessoas. Então, como diz, é tudo a seu tempo. Se não é nesta encarnação, como nós conhecemos, que ele vai se interessar pela doutrina espírita, católica, ou seja lá qual for, vai ter o seu devido tempo. Mas tudo que nós sabemos, que esta colocação de Jesus, né, ama ao próximo como a ti mesmo, e ama a Deus sobre todas as coisas, ela é sim universal. Não há outra saída para nós do que nós nos entendermos, nós nos respeitarmos, nós procurarmos sermos mais pacientes uns com os outros, entender que cada um tem o seu tempo, cada um atravessa um período evolutivo. Então não vão ser aceitas determinadas ideias por uns, determinadas ideias por outros. E nesse tempo das ideias, quantas confusões nós temos com todo esclarecimento e com a doutrina que está aí, entre os próprios cristãos, quanta divisão por conta disso, por conta daquilo, por conta de política, por conta daquilo lá. Né? Então imaginem, professando todos, vamos nos ater aos cristãos, né? E aí estão com a palavra de Cristo, com tudo que ele falou, quanta divisão ainda existe entre os cristãos, e muitos dos cristãos dizem alto e bom tom que se não for da igreja dele, está fora da verdade, não vai se salvar, vai para o inferno, vai. Enfim, é aquilo que cada um acredita, mas é preciso ter um critério, é preciso ter a razão. Quando foi que disse? Jesus falou que quem não acreditar da minha palavra vai para o inferno, quem não dizer o que eu faço vai para o inferno. Até essas próprias atitudes não coadunam com aquilo que o próprio Jesus disse. Então há muita contradição, há ideias, aquela chamada fé cega, né, que acredita e faz tudo por conta daquilo que acha ali que de certo. Então, tudo a seu tempo, o próprio Evangelho fala. Né? A última coisa que ele diz aqui, e está aqui, colocado aqui, ó. Não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da fé. E ele diz aqui, os gentios não são mais um povo, como era na época, aqueles povoados, né, que não acreditavam no Deus único, tal, não sabia de profetas, nada daquilo lá. Diz que os gentios não são mais um povo, porém uma opinião que se encontra por toda parte. E cada vez mais nós percebemos, até pelas redes sociais, o quanto que as opiniões são diversas sobre o mesmo assunto. Cada um com absoluta certeza daquilo que fala. Ora, se cada um tem certeza daquilo que fala, onde está a verdade? Metade para um, metade para outro, e para isso tanta confusão, né? E da qual triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. Então é preciso ter muito cuidado, muito critério, prestar a sua devida atenção e raciocinar em cima da fé, daquilo que a gente acredita. Se aquilo é bom, se aquilo que acontece, aquilo que fulano fala, ciclano fala, se está de acordo com aquilo que Jesus deixou para nós. Porque se eu sou cristão, acredito em Cristo. Ele disse, ama ao próximo como a si mesmo. Né? Faz o bem sem olhar a quem. Então a gente precisa parar e perguntar. Eu estou fazendo o bem sem olhar a quem? Eu estou amando ao próximo como a mim mesmo? Né? Às vezes nem o próximo que está próximo, perto, aí 1 metro dentro da família, a gente está respeitando. Então, imaginem o mundo como que está. Mas é uma questão de tempo, então vamos fazendo o nosso melhor para que tudo possa melhorar. Como se diz, uma gota no oceano? Sim, mas se não houvesse tantas gotas, não haveria o oceano. Né? Pois é, amigos, então agradecendo a presença de vocês também, o Roberto Messi, que eu já disse, a Alzirinha Crepaldi conosco aí,
Vamos ver o que Joana nos fala, porque Cristo falou do amor e Joana de Anjos vem falar para nós sobre a amor-terapia. O capítulo 22 do livro Desperte e Seja Feliz. Amor-terapia. Vamos ver o que ela nos traz então dentro desse tema. Por largos tempos enfrentamos na Terra a problemática do erro e da criminalidade. O processo de evolução faz-se lento nas faixas inferiores do desenvolvimento da consciência, acelerando-se à medida que o ser desperta para a responsabilidade e para o dever. Por isso mesmo, não obstante as gloriosas conquistas da inteligência, o sentimento humano parece experimentar hipertrofia, detendo-se no charco das paixões primitivas. Os bons e os maus caminham juntos na condição de aprendizes, na mesma classe, caracterizados pelos valores pessoais que os identificam. É natural que tal ocorra, porquanto aqueles que já lograram os resultados positivos têm por dever amparar, esclarecer e educar aqueles outros que estagiam nas linhas primárias do mecanismo da iluminação. Como diz Joana de Ângeles, aqueles que já são os mais evoluídos, que entendem melhor, têm mais paciência, têm mais tolerância, têm mais indulgência, mais fraterno, solidário, precisa então exercer isso procurando entender ao seu próximo, não querendo fazer com tantas, faz aquela conversão abrupta, está forçando, isso piora as coisas. Né? Entendermos que cada um tem o seu tempo. E Joana continua. Não raro, diante da crueldade, os sentimentos se exaltam, as reações de violência se apresentam imprecando pela extinção do agente da maldade. Aquela coisa, uma violência aí, quanto a gente já fala, precisa ter pena de morte, precisa isso, precisa aquilo. Ou seja, já radicalizamos e muitas vezes sem ter o pleno conhecimento do que realmente aconteceu e por que aconteceu. Né? Os atos vis e hediondos acendem ódios devoradores que se arregimentam para o aniquilamento daquele que o pratica. A violência impiedosa produz ondas semelhantes, que se lhe contrapõem buscando destruir quem a desencadeia. A traição libera emoções de ressentimento profundo, trabalhando pela punição do delinquente. Há crimes que geram repulsa e ira, conspirando contra todos os indivíduos e levando-os a tomar atitudes de rudes vinganças destruidoras. E sim, existe muito, né? Feminicídios, infanticídios, então, não é? Quantos e quantos ocorrem? Exploração sexual de crianças, de jovens, de adolescentes, no mercado que se faz das pessoas. Você pega aqui, leva para outro lugar, lá vai ser escravo sexual, vai ser isso, vai ser aquilo, não tem a mínima liberdade, vai ser escravo. E na nossa própria sociedade, na nossa própria cidade, aqui americana, e tantas outras cidades, provavelmente na sua. Quanto trabalho escravo é ali caracterizado? Aquelas pessoas que vêm de longe para trabalhar, conseguem um trabalho, mas ficam ali. E como não tem dinheiro, vamos dizer assim, dá alimentação, e aí tem que pagar alimentação, e aí o que ganha mal dá para pagar alimentação, mal dá para pagar a sua localização, o lugar onde fica, e fica ali eternamente dependendo, trabalhando, sabe Deus quantas horas por dia. Vão negar? Não há como negar que existe isso. Vira e mexe, está aí. A polícia, né, os agentes da lei, desbaratando esse pessoal e colocando para todos nós a realidade da ocorrência. E Joana aqui continua. A tirania provoca horror e faculta o desenvolver de comportamentos ferozes contra o ditador. É necessária muita vigilância para não permitir que os tóxicos do mal envenenem as pessoas que mourejam e acreditam no bem. Somente o amor, como medida terapêutica, possui a solução para as agressões do mal que teimam em alastrar-se por toda parte, levando de roldão aqueles que se permitem carregar. E é isso mesmo. Se não tomarmos cuidado, abrirmos nossos olhos, agirmos com razão, né? Com consciência, com muita análise, nós vamos sendo levados de roldão para essas opiniões, tantas elas muitas vezes malucas que existem por aí.
né? Certamente não se pode ser conivente com o erro, concordar com o crime, ignorar a virulência do ódio, o fogaréu da violência. Entretanto, jamais se extinguirá o delito eliminando-se o delinquente. Encaminhar a vida para o bem, destruindo-se aquele que conspira contra a ordem, o equilíbrio, o dever. Não se apagam incêndios usando-se combustíveis. Amor-terapia, essa é a proposta de Jesus. A ignorância deve ser combatida e o ignorante educado. O crime necessita de ser eliminado, mas o criminoso merece ser reeducado. As calamidades de quaisquer expressões precisam ser extirpadas. No entanto, seus prepostos na condição de doentes aguardam amparo e cura. Nesse mistério terapêutico, é justo afastar do meio social o delinquente, o infrator, o portador de conduta irregular, a fim de que receba competente orientação e adquira os valores indispensáveis para a reparação do mal praticado no conjunto humano de onde se afastou. O amor não acusa, corrige, não atemoriza, ajuda, não pune, educa, não execra, edifica, não destrói, salva. Em toda a doutrina de Jesus há um veemente repúdio ao mal e um permanente convite aos maus para que se arrependam, expiem e se recuperem. Quando o amor viger nos corações das criaturas, o bem iluminará o mal e a harmonia planificará todas as almas, mesmo aquelas que avançam em estágios inferiores, se sentirão estimuladas a alcançar os patamares elevados da libertação. É o que nos fala Joana de Ângeles, né? E fala com muita propriedade do mundo em que vivemos. Esse livro já tem lá muitos anos, e nós continuamos convivendo nas mesmas situações, com os mesmos crimes e outros crimes que apareceram no decorrer do tempo, até pela ocorrência, o aparecimento das redes sociais, etc. E a gente sabe, acaba deslumbrando. Então, quantos e quantos se deslumbram e fazem cada coisa mais maluca, contraproducente, e contra si mesmo, só para ter visualização, audiência, ser famoso, ter seus momentos de glória, ganhar muito dinheiro, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê quantos problemas esses acabam enfrentando. Quantos os chamados influenciadores têm problemas, e problemas muito sérios, porque não sabem gerir, até, vamos colocar, a fama repentina, a exposição, os holofotes, os aplausos, a deusificação e tudo mais que ocorre no nosso dia a dia, em função da materialidade, tantos crimes, paixões primitivas levando a feminicídios, homicídios, estágios inferiores mesmo da evolução humana, com tantos e tantos crimes contra crianças, jovens, adolescentes. Então são cuidados que precisamos tomar, verificar. O mundo está aí, não há como fugir dele, mas precisamos ter esses cuidados. E como Joana nos fala, o amor é sim a chave, que vai aí abrir as portas para essa chamada educação e da nossa própria evolução, que a gente possa ir evoluindo, procurando, claro, também entender aqueles que têm mais dificuldades do que nós para a nossa própria evolução. Então, condenar pura e simplesmente, e quantas vezes pediu, corta-lhe o pescoço, como fazia a rainha de copas, na Alice, no País das Maravilhas. No País das Maravilhas tinha lá a rainha que queria cortar a cabeça de todo mundo, simplesmente porque queria. E é um mundo que tecnicamente ainda convivemos, mas que vamos aprendendo aos poucos, com a graça do Pai, sua força sobre todos nós, e nossos esforços, nossa educação, o nosso esclarecimento, o nosso aprendizado, a nossa vontade, a nossa coragem. Então
Vemos quantas coisas nossas. Na realidade, é tudo nosso. Depende de cada um de nós. Como estamos fazendo, aí já é com cada um de nós e continua sendo e continuará sendo, né? Então, nosso abraço também aqui para a Irene Batista, também para Dimar José Bueno, que está aqui conosco, uma boa noite. Vamos cumprimentar os nossos aniversariantes, porque afinal de contas eles estão por aqui. Olha, hoje aniversário da Regina Regonha, também o Marcos Laves Neto, Bruno Pereira, Ivone Lameu, a prima Ivone, grande abraço, um beijo, meio da série para você, prima. Também o Luciano Silva, o Davi Pedrosa, Regina Rodrigues Pereira Lopes, Janete Mota, e hoje também seria aniversário da minha tia Geralda, de tia Nenê, né, que a gente conhece, muito querido. Então a gente, em nossos pensamentos, em nossa prece, estará mandando para ela aquela vibração amorosa, né? Também amanhã, olha aqui a Neuza de Fátima Antunes Floriano, Luiz Felipe Lima Barreto, Eliana Barbosa, Jonei Veleda, Maris Mokovics. Então, para todos vocês, queridos amigos, aquele abraço coração a coração, né, de todos nós que estamos reunidos, desejando muita luz na caminhada, muito raciocínio, muito e muito estudo daquilo que enfrentamos no nosso dia a dia e serenando sempre nossos pensamentos. E claro, com as bênçãos de Deus, plantando sempre as boas sementes, porque depois vamos colher aquilo que plantamos, não tem jeito. Como se diz, né? Se não for agora, vai ser depois, mas a colheita sempre vem, né? Então, meus amigos, nosso abraço a todos vocês aniversariantes, abraço a todos vocês também que têm aí seus aniversariantes particulares, né? Familiares e amigos, também recebam o nosso abraço. Abraços bem grandão de todos nós. E é isso, vamos então partindo para finalizar o nosso encontro desta tarde, feliz por todos vocês estarem conosco, juntos, feliz por todos nós estarmos juntos mais uma vez, compartilhando o Evangelho, compartilhando Joana de Anjos, compartilhando também a minha opinião, né? Porque, na verdade, depois quem fala e comenta um pouquinho aqui é a minha opinião, e também vocês têm todo o direito de não concordar com isso, com aquilo lá, concordar com nada, não concordo com nada, discordo com tudo, eu concordo com tudo, é com cada um de nós. Queridos amigos, vamos levar nosso pensamento, vamos orar para os nossos irmãos. Vocês têm as pessoas aí que vocês sabem que precisam, né, daquele fortalecimento do nosso Pai para enfrentar as dificuldades do dia a dia, seja de qualquer natureza que for a dificuldade. Então, orando sempre por todos, vamos levar nosso pensamento, orar por todos nós que estamos aqui reunidos. E sim, vamos orar, e vocês já vão mentalizando, aqui nós vamos orar pelo Glaudemir Ruiz, pela Jandira Vieira Furlan, Maria Aparecida Barra, Gabriel Ruiz Miller, pela irmã Tercília Antonella, pelo Antônio Donizete Neves também, pela Sônia Martins, né, está em recuperação, Maurício Barros, nosso querido amigo, Adriano Donabella Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Ferra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paulo, Rosa de Cresce, Orlando Lameu, Jéssica Svensson, Elane Pironi, Liliana Saldanha, Rubanini Colucci, Mirela Nicolucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Nelson Musa da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Aline Psi de Camargo, também a Maria Ângela Donabella Bastos, também a Lisiane Serra e a Isadora Pérez Garcia, além, claro, da Ivonete, né, nosso conhecido que a gente sempre está mentalizando, o André, tantos e tantos outros, né, de nossos irmãos, a Dona Maria Terezinha também, né, se recuperando aí, fazendo sua quimioterapia, firme e forte, eu te mando um abraço, e para todos vocês que estão conosco, com dificuldades como cada um de nós tem, vamos levar nosso pensamento ao nosso Pai, pedir a força e agradecer pela vida, acima de tudo, que é essa oportunidade para cada um de nós. Vamos lá então? Vamos lá. Ad te
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, vos agradecendo pela vida, pelas oportunidades dadas a todos nós para o nosso crescimento, nossa evolução. Mesmo com tantas dificuldades, tantas dores, tantos sacrifícios nos caminhos de cada um, sabemos que é o melhor para cada um de nós. Assim, nos remindo de tantos erros já cometidos, agradecemos e vos louvamos, Pai, agradecemos e vos louvamos, Mestre Jesus, que está sempre conosco. E nós, felizes, reunidos, levamos até vós, Pai, nosso louvor. Levamos também nossas preces, nossas súplicas, abrindo o nosso coração sobre as necessidades de todos nós. E pedimos suas bênçãos a todos os aniversariantes desses dias, a tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. As suas bênçãos aos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram. Cumprem agora a sua jornada no plano espiritual, como tantos outros irmãos que estão nos deixando nesses dias. Acolhei e abençoai a todos, amado Pai. Abençoando a todos estes que nós aqui demos os nomes, a todos estes que em nossos lares mentalizamos e a cada um de nós que está aqui reunido. Olha para nós e nos auxilia, amado Pai. Auxilia nossas famílias que tanto necessitam de suas bênçãos. Auxiliam todos os seus filhos deste mundo, cada um concorrendo para a sua evolução moral e espiritual, muitos com grande sofrimento, e causados por nós mesmos, causados por nossa ignorância, nossa ganância, nosso egoísmo, sim, por nossa vaidade. Ajuda-nos a eliminar essas impurezas de nossos sentimentos e auxilia os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo, acima da egoísmo, acima de tantas e tantas situações que complicam a existência de todos nós. Abençoa nossos irmãos que procuram seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que trabalham alegremente, e as nossas casas de oração onde vamos nos louvar, onde vamos sim agradecer. Abençoa estes irmãos que estão vindo ao mundo, nossos jovens, crianças, adolescentes que procuram definir o seu caminho neste mundo, mas que seja um caminho, sim, onde levem a sério e pratiquem com amor, o respeito, a justiça, a indulgência, a paciência, a tolerância, a fraternidade. E que juntos todos nós possamos lutar pela recuperação deste planeta maravilhoso que criastes para nós, e nós, em nossa ignorância, em nossa ganância, tanto mal já fizemos. Auxilia-nos, Pai, a recuperar este ambiente que cobra de nós as soluções. E assim, com alegria, levamos até vós esta prece, dizendo: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. E não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre. E que assim seja, Pai. E humildemente vos pedimos que Teu amor, Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia esteja conosco sempre, com todos os Seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que Seus bálsamos de luz, Suas bênçãos celestiais estejam conosco. Sim, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, e que tanta harmonia levemos aos nossos lares, distribuamos onde for aos nossos irmãos. Pedimos ainda que abençoeis nossos anjos guardiães, todos os nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos que em sua caminhada se perderam por caminhos tortuosos e que agora necessitam voltar para o caminho do bem. Obrigado, Pai. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade.
Que assim seja, amado Pai, com a tua graça, agora e sempre. E assim, queridos irmãos, queridos amigos, mais um encontro a gente vai finalizando com alegria, porque estamos juntos mais uma vez, compartilhando o Evangelho, Jornada de Ângeles, aprendendo um pouco mais, lutando para sermos um pouquinho melhor que seja a cada dia, né? Então, com as instruções e orientações que recebemos, que nosso trabalho seja facilitado por nós mesmos, né? Porque somos responsáveis por nós e por aqueles com que também nós estamos juntos. Quanto a isso, não tenhamos dúvida alguma. Então, eu e Célia, que aqui estamos, agradecendo a todos vocês a amorosa, preciosa participação. Beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração. Recebemos os seus também com alegria. E vamos marcando um encontro para agora, sexta-feira. E olha, o fim de semana chegando de novo aí, gente. Olha, rapidinho, né? Então, desejamos uma linda noite, um bom descanso, maravilhosa quinta, maravilhosa sexta-feira, com muita paz, muito amor no coração, na vida de vocês, muito amor em seus lares, saúde, saúde e saúde. Claro, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, sempre conosco, agora e sempre. Uma linda noite, um bom descanso e até sexta-feira. Tchau.